Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, em Colossenses, capítulo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Colossenses, capítulo de número 3, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Vou ministrar esse texto no meu coração, porque existe uma coisa chamada efeito, existe algo chamado causa. Causa é as orações, os jejuns, a busca, a meditação, os efeitos disso, desfrutarmos da presença de Deus, recebermos direção. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza. Temos uma nova natureza, aleluia. E quem não tem pode também ter, aleluia. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselham-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amados, é possível ser santo? 1 de Pedro, a palavra de Deus vai nos dizer que como santo é aquele que nos chamou, é necessário que nós também sejamos santos. Existe algo de suma importância que nós temos que entender, que santidade, gente, não é jejuar muito. Embora as pessoas que se santificam, elas jejuam e consagram. Santidade também não é só orar muito, embora as pessoas que se santificam e se consagram ao Senhor, elas orem e elas jejuem. A Bíblia vai nos ensinar que a santidade, na verdade, não abrange só essas duas disciplinas espirituais, como também nós mostramos que estamos buscando santidade para a nossa vida, santificação, no que se refere a agirmos com as pessoas de uma forma diferente. Eu estou aqui, debaixo da direção do Espírito Santo, com toda a humildade do mundo, com toda a humildade do mundo. A Bíblia vai nos dizer no livro do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 12, que nós devemos seguir em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor.
A santidade é algo fundamental para que nós venhamos desfrutar de salvação. Hebreus capítulo de número 5, lá no finalzinho do capítulo, a Bíblia vai nos dizer que Cristo, ele se tornou eterna salvação. Isso é maravilhoso. Mas o versículo ainda não acabou. A Bíblia fala que ele se tornou eterna salvação para todos quanto o obedecem. É necessário nós buscarmos por salvação. É possível ser santo. 2 de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 4. A Bíblia vai nos dizer, amados, que nós somos coparticipantes de uma natureza não caída. 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 4. Nós somos coparticipantes com Cristo de uma natureza divina. Ou seja, essa natureza de Cristo, ele compartilha conosco. E a natureza que antes de Cristo era caída, ela é, na presença do Senhor, restaurada. Isso é maravilhoso. Então, é possível nós abrirmos mão de algumas coisas? É possível nós negarmos a nós mesmos? Sim! Sim! O benefício disso não é só entrar nos céus. Em vida nós desfrutamos do benefício de nos separarmos, que é termos intimidade com Jesus, que é termos comunhão com Jesus, que é desfrutarmos da presença de Jesus, que é talvez até mesmo uma pessoa que não conseguiu ainda ser batizada com o Espírito Santo. A Bíblia fala que os 120 eles oraram por 10 dias, eles ficaram 10 dias no cenáculo reunidos. Tem até um hino da harpa que fala no cenáculo reunidos, poder buscava então, né? Olha só que coisa maravilhosa. Desfrutar de intimidade com Deus é diferente de ter comunhão. Desfrutarmos de intimidade com Deus é diferente de ter um relacionamento, porque relacionamento é um degrau, comunhão é um degrau, intimidade é um outro degrau, é algo muito profundo, aleluia. E o Senhor nosso Deus, aleluia, Ele deseja ter comunhão, Ele deseja ter um relacionamento, Ele deseja desfrutar com a gente, aleluia, de intimidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Intimidade. A palavra de Deus vai nos dizer por inúmeras vezes, principalmente no livro do Apocalipse, esse estou à porta aí? É forte, irmão. A Bíblia fala que nós temos que ouvir o que o Espírito diz à igreja. É importantíssimo. Então é possível ser santo? Sim. Se nós temos dificuldade em algum comportamento, nós temos que colocar isso diante de Deus todos os dias. Existe dois significados da palavra libertinagem. Libertinagem. A primeira é imoralidade sexual. A segunda é insubmissão e indisciplina. A segunda é insubmissão e indisciplina. O que é então ser um cristão libertino? O que é então, irmão evangelista Paulo, ser um cristão ativista? Ativista vem da situação da pessoa acumular atividades dentro da igreja. Ou seja, você pode ser um pregador, escute isso, sem ter uma vida de oração. Existem pessoas que falam por horas sobre um assunto e elas não oram. São palestrantes. Existem músicos que tocam demais e eles não oram. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer aqui com isso? É que uma coisa é fazer algo, outra coisa é ter o coração na obra de Deus. Glória! Uma coisa é nós estarmos no exercício de uma função, outra coisa é nós estarmos com o coração. Aleluia! Aleluia! A Bíblia fala que nós devemos acolher com mansidão a palavra da verdade, a qual tem poder para salvar as nossas almas. A Bíblia vai nos dizer que, aleluia, as palavras do Eterno, elas são escritas nas tábuas do nosso coração. Então nós temos que buscarmos, nós temos que consagrarmos
jejuarmos, nós temos que jejuar, nós temos que orar, se nós queremos ter intimidade com Jesus, porque eu posso te dizer uma coisa, nessa noite, sem isso, gente, não tem outro caminho. Ah, irmão, isso é legalismo? Não, isso é vida com Deus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, irmão, a gente muda. Ah, mas eu não tive ainda esse encontro com Jesus, irmão evangelista Paulo. Jesus, ele quer ter intimidade com você. Se você não tem desejo de orar, dobre o seu joelho. O apóstolo Paulo, ele fala: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Não é o meu corpo que manda em mim, mas a luta é tremenda. Eu esmurro ele. Glória a Deus. Eu esmurro ele, porque a carne ela grita, dorme, come, bebe, folga. Isso que a alma pede: come, bebe, folga. Jesus, quando ele fala vigiai e orai, os discípulos estavam pecando? Não, mas eles estavam na carne porque eles estavam dormindo. Ou seja, indispostos para buscar a Deus. Desfrutar de salvação, amados, aleluia. É tão tremendo isso, porque santificação é algo que é contínuo e progressivo. É contínuo e progressivo. O sábio Salomão, ele diz que a vereda do justo ela é como a luz da aurora. Ela vai clareando, clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Ou seja, na presença de Deus, o Fran era um, ele é o mesmo, mas ele era um em 2023, 2024 ele vai ser outro. Ele era um, o pastor era um em 2018, hoje ele é outro. Ou seja, nós melhoramos como pessoa na presença de Deus. Nós melhoramos como ser humano na presença de Deus. Eu quero dizer algumas coisas da parte de Deus na noite de hoje. Eu vou ser um pouco breve, sucinto. Eu quero falar sobre sentimentos, eu disse sentimentos, que prejudicam a unidade, eu disse sentimentos, que prejudicam a unidade. Se você for rápido de Bíblia, eu vou estar lendo alguns versículos. Por primeiro eu vou ler Marcos 9:38. Se você tiver com o seu celular, achar interessante marcar, ou tiver de caneta marcar, que eu vou estar lendo, vou citar o texto e vou estar lendo. Marcos 9:38 diz: João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome. Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome. Mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a favor de nós. O que é que nós entendemos aqui? Um texto bastante conhecido, 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 7, diz que nós não devemos atentar para Abá, porque é Deus que conhece o Corá. Nesse texto nós vemos, amados, que os discípulos do Cristo, eles acreditavam que só eles podiam fazer a obra, que só eles podiam expulsar demônios. Eles chegaram a repreender uma pessoa que estava em nome de Jesus expulsando demônios. Eles disseram: não, eles mandam com a gente. Olha a resposta de Jesus: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a favor de. Ou seja, nós podemos fazer a nossa atividade como cristão. E eu quero te dizer aqui, se você for ler em Romanos, capítulo de número 6, se você for ler em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 12, Romanos, capítulo de número 12, 6, 1 Coríntios 12, 11, 1 de Pedro 4, 10, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, quem é que é cristão? Quem é que é crente em Deus? O Eterno, Ele deu dons à igreja. Você tem um dom. Se nunca te disseram isso, eu vou te dizer: você tem um dom, está na Bíblia. 1 Coríntios 12, 11, Romanos 12, do 6 ao 8 e 1 de Pedro 4, 10.
Deus ele te confiou um talento. Deus ele te confiou um dom. Você é útil no corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para ter cadeira cativa. É maravilhoso isso, irmão. Porque Deus ele conta comigo. Aleluia. Porque o Senhor nosso Deus ele conta com você. Então, no exercício que você estiver fazendo para Jesus, quer seja dentro de uma igreja, quer seja onde você esteja, no trabalho, na rua, respeite o que o Senhor confiou a outras pessoas. Glória. Porque não foi só eu que fui chamado. Não foi só você que foi chamado. Aleluia. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então estamos falando sobre sentimentos que fazem com que não exista unidade na igreja. Por segundo, Jesus ele tinha 12 apóstolos. Olha só esse texto que eu vou falar com os irmãos. A mãe, a esposa de Zebedeu, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, a mãe deles chega em Jesus e diz assim: então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha esse pergunta. O que os filhos fizeram com a mãe? Encorajaram a mãe a pedir um negócio absurdo para Jesus. Jesus ele diz assim: ó, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Ó, Jesus está falando do cálice de sofrimento. Então Jesus lhe disse: vocês beberão o meu cálice. Eles disseram que iriam beber. Jesus falou: vocês vão beber mesmo, vão morrer, vocês vão morrer também. Vão ser mártir, né? Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Olha só a reação dos outros 10 discípulos. Verso número 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Verso número 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cadeira cativa. Sabe o que é isso, irmão? Autopromoção. Sabe o que é autopromoção? É um sentimento egoísta. Depois que há a lavassúbia, decamandai a séria, depois que existe, aleluia, a realização daquele desejo pessoal e não coletivo, a pessoa, ela se frustra. Porque quando nós pensamos no coletivo, no que é melhor para o todo, no que é melhor para a igreja, a gente nem tem oportunidade, irmão. Glória a Deus. A gente dobra o joelho e diz: desejo a tua presença. Eu quero a tua presença. O importante é a tua presença. O Senhor contando comigo para fazer alguma coisa ou não. Glória ao teu nome, Jesus. Uma coisa é vocês querer e ter um desejo pessoal. Outra coisa é você ter um desejo para o coletivo. Por primeiro nós vimos que queriam proibir de expulsar demônios. Por segundo nós vemos que queriam cadeiras cativas. Por terceiro, capítulo de número 9, verso de número 51 em diante. Irmão, tem um ditado judaico, né, que é olho por olho e dente por dente. A ferro e fogo, né, irmão? Olho por olho, dente por dente, varão. Irmão, se for olho por olho, dente por dente, seco, a gente fica cego e banguelo. É verdade. Mano. Se for olho por olho, dente por dente, a gente fica cego e banguelo. A gente precisa esperar a perfeição de todos, irmão? Não. A gente precisa esperar que as pessoas não nos fiam. Não. Não. Nós somos seres humanos. Nós estamos sendo moldados, trabalhados pelo Eterno. Foi como a serva de Deus falou aqui: quebrar a minha janela. Eu não disse nada. Imagina se fosse olho por olho, dente por dente, irmão. Imagina se a gente tratar as coisas a ferro e fogo. Capítulo de número
9, verso número 51, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: e aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar pousadas, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, os filhos de Zebedeu, apelidados por Jesus, irmãos. Jesus os apelidou, gente, ó. Marcos 3,17, os filhos do trovão. Você vê o temperamento das pessoas, irmão. Jesus, ele não escolheu ninguém perfeito, irmão. Se você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, ele chamou as coisas loucas desse mundo. Ele chamou os que não são. Aleluia. Olha só que tremendo. Verdade, Deus. O que é que Tiago e João disseram? Perguntaram para Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? O que é que Jesus ele disse? Mas Jesus, voltando, se repreendeu e seguiram para outra aldeia. Eles queriam acabar com os samaritanos, irmãos. O senhor consente com isso? Olha só, irmão, o coração de alguns discípulos de Jesus, irmão. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8, que Jesus ele tinha um plano para Samaria. Meu Deus, irmão, olha só que coisa maravilhosa. As pessoas, não é porque, é tremendo isso, não é porque não gostam de você, não é porque não tem aquele afeto por você, que não significa que Deus não tenha um propósito nessa vida, que não significa que Deus não tenha um plano nessa vida, que não significa que o Senhor não deseje salvar essas pessoas. Atos dos Apóstolos 1,8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Olha só, né, profundo. E até os confins da terra. Primeiro, queriam proibir expulsar demônios. Segundo, queriam cadeiras cativas. Terceiro, ferro e fogo. Por último, quarto, nem perguntei que hora que era para entregar o microfone. Misericórdia. 2 de Samuel 16,3. 2 de Samuel 16,3. Quem não se lembra de Mefibosete, que morava na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar? Quem não se lembra que Ziba, ele trabalhava para o rei? Ele tinha visto, ele sabia que Davi tinha uma amizade única com Jonatas, pai de Mefibosete. E mesmo assim ele passou anos sem abrir a boca e dizer que Jonatas tinha um filho para Davi. Até que Davi, um belo dia, ele se lembra de uma promessa, uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, de um cuidar da descendência do outro, caso um deles viesse ser ceifado. Aí ele fala: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? Irmão, a Bíblia fala que esse aleijado de ambos os pés, que esse moço, neto de Saul, ele passou a comer com Davi, viver com Davi, e recebeu as terras que eram do seu avô. Onde esse homem, por nome de Ziba, ele passou a meio que servir Mefibosete. Davi mandou Ziba servir Mefibosete. O tempo ele passou. A Bíblia vai nos dizer que aconteceu uma série de coisas, um conflito entre família, um conflito entre irmãos. Quem nunca ouviu falar sobre Tamar, o que aconteceu com Tamar e Aminon? Quem não sabe o que aconteceu logo em seguida, depois de passar um tempo? Passou tempo, irmão, passou tempo. A Bíblia fala que quando todo mundo se esqueceu, Absalão fala assim: eu vou fazer uma festa. Eu vou fazer uma festa. Pai, o senhor vem? Não posso. Porque Davi era ocupado com as coisas do reino. Mas ele fala assim: então permita que meus irmãos venham. No que eles se reuniram, Absalão deu de beber para Aminon. Aminon ficou totalmente embriagado. Depois que ele ficou totalmente embriagado, o que foi que aconteceu? Morto. Absalão, ele tem que fugir. Absalão, ele tem que se esconder. Absalão, ele vai embora. E quem começa a fazer a reconexão? Por ele ter matado seu próprio irmão, meio-irmão, né? Pelo fato do que ele fez com sua irmã. Para quem não sabe, Tamar, ela foi estrupada. O que é que aconteceu? Como é que era o nome? Fugiu o nome. O comandante do rei Davi começou a intermediar essa reaproximação de Absalão. Absalão, ele volta. Olha só que profundo, irmão. Não é porque não retribuíram no momento
Eu disse, não é porque não retribuíram no momento a vingança que se esqueceram. Lavassou, Edequer, Medácia, Ande Calassúbia. Deus manda dizer nessa noite de hoje, aleluia, que Deus está dando livramento, aleluia, para pessoas nesse lugar de oração. Deus está dando livramento. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que ele volta, ele começa a ficar à porta do quarto do seu pai. A Bíblia é muito inteligente. A Bíblia vai nos dizer que todos que iam falar com Davi, se aconselhar com Davi, ele dizia, opa, fala comigo, meu pai está ocupado. E ele começava a falar com Aspé. E ele começou, irmãos, a ter um certo tipo de destaque. E quando ele começou a sua rebelião, Davi, amados, ele vai embora para não matar o seu próprio filho. Aleluia. Porque Davi, ele ainda estava com os seus valentes. Não, meu filho, deixa eu ficar com o reino. É meu filho, vou embora. No meio disso tudo, a Bíblia vai nos dizer que Mefibosete, 2 Samuel 16:3, diz da seguinte forma. 2 Samuel 16:3. Então o rei perguntou: Ô Ziba, onde está o neto do seu senhor? Onde está o neto do seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Olha o que Ziba falou, irmão. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertence então a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu Senhor. A gente só descobre que não foi isso que aconteceu quando Mefibosete se encontra com Davi de novo. 2 Samuel 19:24. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Aleluia, olha só que profundo, irmão. Ele não tinha tratado dos pés, ele não tinha lavado os pés, ele não tinha cortado as unhas. Absalão, ele reinou em Israel, usurpando o trono do seu pai por quase 3 anos. Por quase 3 anos. Ou seja, tem pessoas que traem, mas Deus ainda permite prosperar por algum tempo. Tem pessoas que pegam, que não é para pegar, que Deus permite às vezes prosperar por algum tempo. E ele não cuidava dos pés e foi se encontrar com o rei. Ele não tinha parado a barba, irmão. Imagina uma pessoa sem fazer a barba, irmão, por todo esse tempo. Ele não tinha parado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou. Porque esse teu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque esse seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado, está falando de Ziba, irmão, que caluniou, que mentiu. Além do mais, o meu criado falsamente acusou esse seu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que o senhor achar melhor. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que se sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam então as suas terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Sentimentos que desfazem a unidade. Sentimentos que desfazem a unidade. 1 Coríntios 4:13. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Irmão, até Jesus, irmão, foi caluniado. Até Jesus ele foi caluniado. Por primeiro, proibir expulsar demônios. Por segundo, querer cadeira cativa. Por terceiro, lidar com as situações da ferro e fogo. Por quarto, ter mais fé nas pessoas. Ter mais fé nas pessoas. Esse texto de Colossenses que nós
Falamos na palavra inicial que se iniciou a ministração, falamos sobre ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, ser manso, longanimidade, suportar seu irmão, perdoar e amar. Essa é a roupagem divina que Deus ele deseja que a gente vista. Porque tem dois tipos de natureza, nós falamos aqui, a terrena e a divina. E nós precisamos buscar, termos o que, gente? A natureza divina. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos de avareza, que é idolatria. E portanto façam morrer. Quem tem que fazer morrer, gente? Somos nós. Não desaparece no automático. Nós temos que buscar o Senhor, pleitear em pelejas consigo mesmo, esmurrar o próprio corpo, lutar contra si mesmo, para a glória de Deus. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se vestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Eu quero te convidar, posso? Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Irmão, eu estou falando esses textos bíblicos, compartilhando com os irmãos com toda humildade, irmão. Com toda humildade. Só quem sabe das goteiras da sua casa é quem mora nessa casa. Só quem sabe das suas dificuldades é você. Eu quero fazer uma oração com a igreja, com a permissão do irmão que estava na direção do culto. Eu quero te convidar, irmão, a buscar, e nós vamos orar por isso, para que sejamos santificados. E que essa oração, irmão, não se limite só, aleluia, a este dia. Que essa petição que você vai fazer hoje, que esse início, talvez para muitos, de uma peleja contra um mau comportamento, um mau hábito, permaneça diante de Jesus. Não só hoje, irmão, mas a cada dia o exigir. Aleluia. Que nós possamos orar e buscar por isso, porque é isso que está em jogo, a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. Fazendo tudo isso vai acontecer tanta coisa boa. Fazendo tudo isso vai acontecer tanta coisa gloriosa, tanta coisa maravilhosa. Sonhos, revelações, visões. Deus começar a te usar, Deus te revestir. Aleluia. Você ser coparticipante dessa natureza não terrena, mas divina. Que coisa maravilhosa e gloriosa aí, morar no céu. Aleluia. Você vai morar no céu, irmão, se buscar por isso. Alevação que desce, está um doido chobia. Você vai morar no céu, irmão, se você buscar por isso. Alabaçu, Adocovaceb, Nácia. Tem muita gente que fala assim: ministração e palavras assim de santidade são inadequadas. Irmão, é inadequada para quem não quer morar no céu. É inadequada para quem não quer morar na Nova Jerusalém. É inadequada para quem não quer ouvir do Cordeiro: vinde benditos de meu Pai. Tem um texto, muita gente esquece de um versículo. Está em Efésios, capítulo de número 2. Escuta isso, amados. Porque, estou em Filipenses, a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por intermédio de obras, a fim de que ninguém se glorie. Olha só que profundo o verso número 10. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras
as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Eu vou fazer menção só de mais um texto sagrado, igreja. Bendito seja Deus. Isaías capítulo de número 1. Aleluia. Isaías capítulo de número 1. Então sim, vinde arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai de amor e de misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, dependemos do Senhor. Como nós precisamos do Senhor, como nós necessitamos do Senhor. Eu quero rogar uma vez mais, Senhor, Pai de poder, como eu já pedi, Senhor Deus, hoje, ó Deus, em favor desses irmãos que estariam nessa noite, neste lugar de oração. Pai de poder, por misericórdia, Senhor, encoraja. Pai de poder, por misericórdia, anima. Pai de poder, por misericórdia, Senhor Deus, eu rogo, Senhor, ó Deus, em favor dessa casa de oração, ó Pai de poder, que o Senhor, ó Pai, continuamente, diariamente, ó Deus, esteja santificar, Senhor Deus, a cada um, a fortalecer, Senhor Deus, a cada um, a conceder, Senhor Deus, o privilégio, ó Altíssimo e Santo Deus, a cada um, Senhor, ó Deus, de evoluir, de crescer no relacionamento contigo, na comunhão, ó Deus, com o Senhor, ó Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a Tua poderosa palavra foi pregada. O que eu penso, o que eu acho, ó Deus, não tem importância nenhuma. O que nós pensamos, o que nós achamos, não tem importância nenhuma. A Tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz, que por misericórdia, ó Deus, o Senhor continue a ministrar em cada coração, a falar, Senhor Deus, com cada vida, em o nome de Jesus, que ao nos despedirmos desse lugar, continuemos pensando nas coisas que são do alto e buscando pelas coisas que são do alto, e não só pelas que são terrenas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus.